Olá pessoal, estamos começando mais um programa aqui em nosso canal. Por favor, não deixe de se inscrever, compartilhar e dar um like se gostar. No programa de hoje nós vamos mostrar que a casa começou a cair para o sistema. Imagens conseguidas pela CNN Brasil mostram o que parece ser uma conivência do GSI com os atos criminosos de 8 de janeiro. O Congresso Nacional vai parar. Deputados e senadores dizem que vão travar todas as pautas e votações até Rodrigo Pacheco ler a instalação da CPMI. A aceitação do governo Lula está em queda livre. Pesquisa mostra que até quem votou nele não está gostando do governo. Esses são os principais assuntos do programa de hoje, que está começando agora. Muito bem. E agora, como vai ficar a situação? Imagens exclusivas das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, conseguidas pela CNN Brasil, estão circulando o país inteiro e o mundo. Elas mostram claramente o que parece ser uma conivência dos soldados e agentes do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, abrindo portas, indicando caminhos dentro da estrutura do palácio, ajudando e até dando copos com água para os manifestantes. Faltou só o cafezinho e o biscoito. Esse é o comportamento que os seguranças deveriam adotar em caso de invasão e atentado ao patrimônio público? O que eles estavam fazendo lá? Claramente se vê, por volta das 15 horas e 58 minutos do dia 8 de janeiro, um capitão do GSI, segundo a emissora, caminhando próximo aos invasores. Em um momento, ele circula bem perto dos extremistas e chega a cumprimentá-los calmamente. O general da reserva e responsável pelo grupamento Gonçalves Dias aparece andando sozinho e tranquilamente pelo andar. Ele entra no gabinete da presidência e sai minutos depois, acompanhado pelos invasores, indicando onde estavam as escadas do prédio. Pouco tempo depois, integrantes do GSI aparecem e ajudam na orientação também. Isso é muito grave, é gravíssimo. No mês passado, o deputado Kim Kataguiri, do União São Paulo, apresentou um documento que mostra o conhecimento do ministro da Justiça, Flávio Dino, com bastante antecedência aos atos. O ministro, segundo o documento, em posse do deputado, ainda pediu ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que não fechasse a esplanada dos ministérios e sim apenas a rodoviária do plano piloto, e que ele já estaria tomando todas e devidas providências. O governador foi afastado por 3 meses. Acusado de participação no episódio, foi linchado pelo governo federal sem ter culpa nenhuma e aguentou todas as injustiças calado. Ele tinha nas mãos um ofício enviado pelo ministro Flávio Dino em seu favor, mas preferiu se calar, não usar a prova, o documento. Ele teve respeito com o governo que não deu a mínima para ele e aguentou tudo sozinho, sem dar um pio. O vazamento das imagens na manhã desta quarta-feira, que mostram como os invasores entraram facilmente no Palácio do Planalto com o suposto apoio do GSI, revela a seriedade que o caso exige. E o governo começa a se movimentar para tentar minimizar a situação. O GSI, na tentativa de colocar panos quentes e abafar o escândalo, porque precisa dar uma resposta urgente e ainda não sabe o que fazer, soltou uma nota dizendo que abriu uma sindicância interna para apurar a responsabilidade do general Gonçalves Dias. A íntegra da nota diz o seguinte, abre aspas, a respeito de reportagem veiculada no dia de hoje sobre os ataques do 8 de janeiro, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, GSI, esclarece que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança, que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os 4º e 3º pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no 2º andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PM do Distrito Federal, foi possível realizar a prisão dos mesmos.
Quanto às afirmações de que agentes do GSI teriam colaborado com os invasores do Palácio do Planalto, informa-se que as condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas em sede de sindicância investigativa instaurada no âmbito desse ministério. E se condutas irregulares forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados. Cabe ainda ressaltar que as imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto, gravadas no dia 8 de janeiro, fazem parte de inquérito policial instaurado no âmbito do STF. E o GSI não autorizou ou liberou qualquer imagem que não fosse destinada aos órgãos investigativos responsáveis, tendo em vista a proteção do sigilo do inquérito previsto no artigo 20 do Código de Processo Penal. Concluiu a nota. E fecha aspas. É por isso que não queriam divulgar as imagens, porque elas evidenciariam o que foi mostrado agora, uma possível anuência, concordância dos agentes de segurança, assim como do chefe deles, o general Gonçalves Dias, e que todas as denúncias e suspeitas de que foi um ato inteiramente armado, planejado propositalmente, ganhariam força irrefutável. O general Gonçalves Dias era esperado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira para dar esclarecimentos sobre alertas de inteligência sobre os atos em Brasília. Mas depois do vazamento das imagens, ele não compareceu, desapareceu e apresentou um atestado médico como justificativa. O documento diz que o ministro foi atendido às 13 horas, 1 hora antes da sessão começar, com quadro clínico agudo e com necessidade de medicação e observação. A casa está caindo, o general está em pânico. E como fizeram com Anderson Torres, ele sofrerá pressão para dizer o que sabe ou então vai explodir de medo, pois dificilmente irá aguentar o que vem por aí sobre a cabeça dele. Que vergonha desse país! Centenas de pessoas inocentes foram detidas e enviadas para um galpão da Polícia Federal como se fossem judeus sendo levados para um campo de concentração. Senhoras, senhores e jovens que tiveram suas vidas destruídas apenas por estarem exercendo um direito constitucional, que foi o de pedir na porta dos quartéis que as Forças Armadas ajudassem a dar clareza ao processo eleitoral. Elas não tinham mais a quem recorrer para conseguir ter certeza de que as eleições foram limpas. Elas só queriam uma confirmação garantida na Constituição para que pudessem aceitar o resultado sem uma imposição goela abaixo. Essas pessoas, muitas delas, nem estiveram na Praça dos Três Poderes naquele dia, só queriam ver os códigos-fontes, que eles fossem revelados. E, em resposta, receberam uma negativa, disfarçada sob a expressão antidemocrática. E foram tratadas como terroristas, recebendo um tratamento que os sem terra, por exemplo, não recebem, quando invadem e destroem criminalmente propriedades privadas e produtivas. Não houve audiência de custódia e nem o devido processo legal. E o Supremo passou a tomar conta do caso, sendo que nenhum dos acusados tem foro privilegiado. O que pareceu para todo mundo, a impressão que ficou, foi de uma clara raiva e vingança daqueles que ascenderam ao poder por não ter tido deles, dos acusados, o apoio que queriam. No Supremo, o terceiro ministro, o mesmo que permitiu que Lula deixasse a cadeia, Edson Fachin, votou a favor da transformação de 100 acusados em réus. Foi no plenário virtual e o resto dos ministros tem até o dia 24 deste mês para concluir o julgamento dessa questão. Se forem adiante mesmo, os réus poderão ser condenados e receberão penas de terroristas. Mas se é para fazer justiça com as imagens que vimos hoje, todos os responsáveis deverão seguir pelo mesmo caminho, mesmo que sejam eles integrantes do atual governo. E aí, se ficar comprovado, eles também terão tratamento igual ou as imagens divulgadas hoje mudam a questão